Olá, boa noite. Eu cumprimento e trago todo o nosso respeito a você que está nos assistindo a qualquer tempo. Primeiramente, nosso agradecimento a Deus para que nós possamos levar de alguma forma conhecimento e trocar com vocês algumas palavras que, enfim, os ajude a estar sempre melhores a cada dia, ok? E agora, finalmente, eu cumprimento a todos aqueles que estão conosco, que vão passar a próxima uma hora conosco, dividindo conhecimentos. Agradeço a todos e os convido, por favor, participem conosco, nos mandem perguntas, nos questionem, nos chamem no direct, mandem perguntas pelo WhatsApp, por favor. Fica aqui o nosso convite para que juntos passemos alguns momentos bem legais e possamos dividir muitos conhecimentos. Esse é o nosso grande objetivo. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Claudinei. Eu me considero um empreendedor da vida, afinal de contas eu estou sempre buscando conhecimentos e uma forma de viver melhor. Deixa eu só perguntar para vocês, o som tá legal? A altura do som tá legal? Que eu até troquei o fone porque me disseram que estava baixo. Eu só queria que vocês me confirmassem se todos estão ouvindo bem, a altura do som tá legal. Alguém só pode dizer para mim se está tranquilo? E agora, tá legal, Thalita? E agora eu vou chamar a pessoa que vai dividir conosco este bate-papo. Tá legal, então vamos lá. Ela já está vindo aí. Oi, Thalita! Deixa eu Olá, arrumar tudo bem? aqui. Tudo jóia, graças a Deus. Muito bom ter você aqui. Que bom. Legal? Fico muito feliz em participar contigo. Que maravilha, principalmente se meu fone ficar quietinho na minha orelha, mas tudo bem. Galera, hoje nós vamos dividir essa live com a Thalita Borges. A Thalita é a nossa parceira de estudos e ela tem uma função, uma profissão linda. Ela é educadora financeira, ela é especialista em investimentos. Então, vivendo tudo que a gente está vivendo, passando por tudo que a gente está passando, a gente tem assim um assunto extremamente amplo e gostoso de falar. Tá joia? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos então dividir esse bate-papo com a Thalita e vamos juntar isso aí com a inteligência emocional aplicada ao desenvolvimento humano, tudo dentro de casa, tudo dentro do ambiente familiar. Então, por favor, Thalita, faça as honras da casa, se apresente para o pessoal. Perfeito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu estou aqui começando um projeto no Instagram, no mundo digital. Então, eu sou mãe de dois meninos. Eu trabalho no mercado financeiro há 13 anos, né? Então, eu tenho bastante know-how aí de vida financeira. E eu sou uma apaixonada por evolução pessoal, pela questão de aprendizado. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu comecei a ir muito atrás desse conteúdo. E eu e o Claudinei, a gente fez um curso recente que tinha uma parte lá que era sobre a maestria, sobre algumas crenças limitantes que a gente tinha, né? E eu verifiquei que a gente vivia muito arraizado nessas crenças limitantes, a gente não se abria para a prosperidade, e eu resolvi trazer esse assunto aí, e é isso que eu debato, que eu tenho conversado com o meu público lá, né, Claudinei? Que a gente vai trazer um pouquinho aqui Com hoje. certeza, com certeza. O assunto, ele Thalita, é um dos objetivos que a gente quis trazer. O assunto é muito aberto, né? É, Tem as perguntas que você recebeu, tem as perguntas que eu recebi. Então, eu até reforço o convite aí. Podem mandar as perguntas, eu estou aqui, vou anotar, tá, Thalita? Claro. Já tem algumas prontinhas aqui. E a gente vai brincando com tudo isso aí. Beleza? Você quer falar mais alguma coisa de você ou eu posso falar uma surpresa para o pessoal logo? Pode falar. Legal. Bem, vamos fazer então aquilo que a gente sempre gosta de fazer no começo da live. Thalita, vamos fazer um gesto e aí eu vou fazer um convite para o pessoal. Eu vou pedir para eles que tirem um print da tela, tá bom? Tá bom. E aí,
a hora que acabar a live, eles pegam esse print, jogam nos stories deles, marcando eu e marcando você Perfeito. e eu. Tudo bem? Tudo E bem. aí o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? No final da live a gente vai falar para eles qual que é o presente que a gente vai dar. A gente vai fazer um sorteio por aquela ferramenta que tem no Instagram, que é o sorteio grande. E aí tem, sei lá, um ganhador e daí a gente no final da live a gente fala que é esse presente bem legalzinho. Afinal de contas, esse presente também está vinculado com é, inteligência, com sabedoria, que é o maior presente que um ser humano pode querer ter na vida. O que que você acha? Eu já sei, eu vou fazer o meu gesto característico, esse aqui. Qual gesto você quer fazer? Vou fazer Pessoal, assim. prepare o print da tela lá. Vamos lá então? Vamos. 3, 2, 1, top. Beleza. Legal, beleza? Então vamos lá, Thalita, vamos começar. Essa situação toda desse novo tempo do mês de março para cá, ela trouxe uma realidade e todos nós tivemos que fazer uma adaptação muito rápida a essa nova fase, tá? Ou seja, uma realidade para todos, de alguma forma, para cada um em especial, porque cada um de nós vivemos literalmente em um barco no oceano que está com as águas agitadas, e nós tivemos que nos moldar a essa realidade. Então, hoje a gente veio falar de educação financeira no ambiente familiar. Afinal de contas, pegou todo mundo aí, tá? E um dos objetivos de você nos ajudar, a mim, a todo mundo que está aí, todo mundo que vai assistir essa live depois, é como é que a gente pode tratar isso aí, principalmente com crianças e com adolescentes, uma vez que a gente já está na metade do nosso aeroporto da vida aí, tá? Então vamos trazer tudo isso para a inteligência financeira dentro do lar. Beleza? O que que você Beleza. acha? Continua... Seguimos Perfeito. assim? Seguimos assim. Beleza. Eu gostaria só É... de frisar, fi- né, Claudinei, que a maioria de nós, quem tem assim da minha idade para cima, a gente não teve esse tipo de educação em casa, porque nunca foi um assunto prioritário, né? A gente está muito acostumado com a Exato. educação formal. E a educação formal educou a gente para ser repetidor de padrão, né? Então, assim, e por isso que é tão importante a gente tratar disso e justamente vincular aí com a inteligência emocional. Exatamente, exatamente. Essa situação ela é muito, muito incrível, né? Eu vou só repetir alguma coisa que você falou. A gente está vivendo uma situação agora e, assim, nós fomos educados de uma forma, e o incrível, nós temos que reeducar as próximas gerações para que eles se saiam muito melhores do que nós. É isso? Com O que que certeza. você acha da gente já começar a brincar de fazer pergunta, então, enquanto o pessoal manda pergunta para nós? Pode Perfeito. mandar? Pode mandar. Então, então, beleza. Quer fazer mais alguma ponderação? Posso começar a fazer a pergunta? Pode começar a fazer a pergunta. Beleza. Essa pergunta, Thalita, ela é tão ampla que, assim, das perguntas que você recebeu, das perguntas que eu recebi, ela é uma mescla de tudo, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Thalita, existe uma idade certa, uma idade definida, para começar a falar sobre educação financeira com as crianças, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos? Então, Existe. a hora certa é a hora que você acordou para isso, né? Então, assim, qualquer hora é hora de começar, tá? Então, a gente consegue começar essa educação financeira desde que o bebê é pequeno e você introduz ele em algumas atividades, né? Quando ele é muito pequeno, isso não vai ser de forma material, não vai ser mostrando dinheiro, nem falando que você precisa do dinheiro, ou mostrando conceitos muito que eu chamo de sólidos, né? Então vai ser sempre lúdico, a gente vai tratar com fábulas, histórias, e o que é importante também para quem é educador e para quem é pai é estar consciente, né, nas interações que a gente tem com os nossos filhos. Porque vários momentos são oportunidades da gente ensinar, né? Então, a gente pode ensinar educação financeira em atividades, né? Que você tem atividade pedagógica mesmo que
ajuda a gente a fazer essa introdução, né? Hum. Eu uso muito também um paralelo com a metodologia Montessori. Eu não sei se você já ouviu falar, Claudinei, da metodologia Montessori de ensino. Pouco, ainda nunca li muito sobre não, mas conta para nós então, É, explica para o pessoal como que é essa metodologia. eles tratam as crianças e adolescentes por umas fases de desenvolvimento, né? Então, Legal, as crianças de 0 a 6 anos estão numa fase de desenvolvimento, de 6 a 12 é outra fase, de 12 a 18 outra fase, né? E cada fase dessa tem as suas objetividades, como que você vai tratar isso, e a gente sempre vai tratar com autonomia, com ambiente preparado, ajudar a criança a errar para aprender, então não é evitando o isso. erro, né? Porque tem muita coisa que quer deixar, a gente quer engessar e dar pronto, isso não dá certo, né? Então, como eu falei lá, quem começa a educar bebê vai fazer isso de maneira lúdica. Quem vai para as crianças de 6, 7 anos, que já aprenderam as operações matemáticas, a gente já começa a pensar em mesada, em materializar, a ensinar a fazer planejamento Legal. próprio, né? Porque daí você consegue mostrar para ele e também, assim, deixar a decisão com ele, né? Você orienta, mas, por exemplo, um mês a tua criança resolveu gastar tudo em bala, né? Não fazer nada com o dinheirinho ali, que ela queria comprar uma outra coisa, mas ela gastou. É mostrar que não tem como voltar atrás, que o sonho lá foi postergado por causa de uma decisão, né, daquele momento. Então, Uhum. é muito importante isso para essa idade. E quando a criança for adolescente e você começar a falar com ela nessa idade, você já pode tratar ela como uma pequena adulto, né? Claro que sempre Uhum. controlado, sempre sem, né, colocar a criança a risco, por exemplo, um adolescente, deixar ele investir em alguma coisa que ele não conhece, porque eu não sei se vocês sabem, mas de menores também podem aplicar, por exemplo, em corretora, tesouro direto, com CPF próprio. Então, com os adolescentes, a gente já pode introduzir essa educação financeira mais efetiva, ensinar eles a realizarem. Principalmente, Claudinei, acho muito importante trazer a mente empreendedora para dentro da tua família, né? Que a gente não precisa Uhum. estar preso em uma só fonte de renda, que o dinheiro tem que trabalhar a favor da gente, que os nossos conhecimentos, as nossas paixões podem ser monetizadas. E já ensinar isso para o adolescente, que a vida dele com certeza vai ser mais leve, mais feliz também. Uhum. É exatamente isso que eu ia. Você praticamente respondeu a minha outra pergunta. Nós fomos educados, vamos lá, eu já sou lá da geração baby boomer e tal, mas a pessoa da X, da Z, da Y e tal, nós crescemos, você falou no começo sobre crenças, né, que a gente até tratou numa outra live com uma outra pessoa, com o nosso querido Leonardo. É, nós fomos educados para trabalhar, tá? Então nós trocávamos horas por um salário, e esse salário tinha que dar contadinho no final do mês, quando dá. O que você está trazendo, então, é uma nova realidade onde você educa a criança a ser empreendedor. Vamos fazer aqui uma analogia, uma coisa bonita, um sonho, tá? Imagina se nós conseguirmos agora incutir na cabeça dessa galera, ou pelo menos numa minoria, tá? É um sonho, mas é um sonho. A mentalidade empreendedora para que eles comecem, como você disse, desde pequenos, aprender a investir, sob a supervisão dos pais, óbvio, mas para eles criarem a consciência empreendedora. Eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre isso. Já imaginou? Comparar a nossa educação, né, que vem lá da época da época industrial, lá da Revolução Industrial, para uma realidade hoje de empreendedores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Então, porque a gente vê uma geração que, assim, quem agora é recém-adulto aí, né, de 20, 25 anos, a gente vê uma geração que é muito produtiva, né, que eles aprenderam muita coisa porque eles nasceram nessa era da informação e que eles já são muito melhores do que a nossa geração em relação à Sim. administração de dinheiro, a entender que às vezes só planejar e administrar o teu orçamento não é suficiente, que você tem que ganhar mais se você quer realizar mais, né? Então, assim, que nem você falou, eu acho que é um sonho, porque eu em casa, meu pai sempre foi empreendedor. Então, para você ter uma ideia, Que até legal. posso contar um pouquinho da minha história aí? Vocês vão entender Por o favor. parênteses.
Se alguém não quiser que a Thalita conte, pode escrever que eu tô. Quando E eu a gente abaixo é que eu tô corta. fazendo as perguntas, tá? Eu corto, tá? Isso. Fique à vontade, Thalita. Então, eu cresci numa família que quando eu era pequena a gente era pobre, né? Então, assim, meu pai ele evoluiu, passou no concurso público, e nesse concurso público ele tinha uma estabilidade. Mas ele viu uma possibilidade de empreender e ganhar muito mais. Porque quando ele era funcionário público, ele tinha o salário certo, mas assim, a gente sempre estava fazendo de tudo para que coubesse ali, né? Então, assim, eu sempre estudei em colégio particular, meu pai sempre se esforçou, sempre entrava cheque especial, fazia empréstimo, enfim, para manter eu e meu irmão no colégio particular, que foi a realidade de muita gente, né? E daí Uhum. ele viu essa oportunidade de empreender. Então ele passou alguns anos da vida muito bem, assim, gerando muita renda. Só que ele não soube administrar isso. Meu pai é super inteligente, né? Ele tem ótima formação, mas nessa época ele misturou que pessoa física com pessoa jurídica, a gente acabou falindo, assim, do ponto de não ter que se desfazer de patrimônio. E assim, todo o meu aprendizado financeiro veio dessa parte dessa idade que eu tinha ali em torno de 16, 17 anos, e a gente viveu um período de escassez de fato, sabe, Claudinei? Então, assim, o que eu acho que é importante a gente passar para a nossa geração? Que eles não precisam passar por grandes saltos ou vales, assim, né, Uhum. de situação financeira para aprender o que eu aprendi. Então, assim, eu lembro que quando eu não tinha dinheiro, meu pai não me dava mesada, nunca deu, mas tinha uma época que ele me dava o vale alimentação para eu almoçar, né? E eu comia menos para guardar o troco para poder ir no cinema com os meus amigos. Então, assim, eu aprendi Legal. porque eu estudava no colégio particular. Então, eu não tinha como, assim, eu tinha vergonha de dizer não, que eu não podia fazer as coisas. Então, eu dava um jeitinho. Eu ia a pé para o cinema, pagava o cinema com os troquinhos do almoço. E, assim, isso é educação financeira. Então, quando a gente não está educando os nossos filhos de forma consciente, a gente acaba educando ele de outras maneiras, né? Então, por isso Exato. que eu penso que a gente tem uma responsabilidade de criar uma geração que entende que pode ser próspera, que entende que merece sempre mais, claro que com esforço, com empreendedorismo, como eu te falei, né? Eu acho que assim, a gente vai, com pequenos ajustes, a gente cria uma geração aí que vai ser muito livre, vai estar muito atrelado a propósito, que não vai estar que tá fazendo nada por causa do salário do final do mês, que vai estar fazendo coisas por paixão, Uhum. servindo a sociedade como ela deve ser servida, assim, como o seu melhor. Então, assim, para fazer Sim. o bem para os outros, para poder fazer evoluir mesmo, sabe? Ajudar os outros no que eu posso dar de melhor. Quando eu não me Não, preocupo com legal. isso, fica mais fácil, né? Não, legal. Eu até uso uma frase que eu li hoje, num trabalho que eu estou lendo, disse assim que o inteligente, para ilustrar o que você disse, o inteligente, ele aprende com os erros próprios. Agora, calma. O sábio aprende com os erros alheios. E é isso aí. Então, que o seu aprendizado sirva para muitos aqui. Mas vamos lá. O caminho é esse mesmo. É, de tudo que você falou, é vantajoso, então, incluir os filhos no planejamento familiar, ou seja, trazê-los para a realidade, colocá-los na realidade e falar, gente, vamos andar junto. É vantajoso isso? Eu acho que é fundamental. Principalmente quando a gente fala de família, é uma coisa que eu tenho trazido nas minhas outras lives, né? E que é o meu foco, é que a família é como se fosse um ser vivo, né? Então, assim, se seu filho é muito pequeno, ele não vai entender por que, que você está fazendo conta, né? Por que, que você está planejando. Mas, assim, todos os filhos, dependente da idade, eles têm que conversar com o sonho da família. Porque, assim, a gente, como família, tem sonhos. Então, a gente coloca os objetivos, a gente escuta as crianças também. Eu não sei se você acompanhou lá no meu Instagram, Claudinei, que eu fiz recentemente um quadro dos sonhos com os meus filhos. Então, assim, foi muito Eu legal. acompanhei alguma coisa assim. Mas eu quero. Conta para o pessoal, e até sem te querer te cortar, a gente esqueceu de falar, né, que o pessoal, por favor, te acompanhe no Instagram. Quem Ah, quiser algumas verdade. dicas, por favor, faça o convite você, no meio Isso. da live. Por
favor, cheguem lá no meu perfil, é @ThalitaRB. Lá na minha bio você também tem o quadro dos sonhos para preencher com a sua família. Tem uma planilha de planejamento mensal bem completinha. Então, você vai achar muito conteúdo prático, muita coisa do dia a dia, atividades para fazer com as crianças, com os adolescentes e para ter uma família aí mais estruturada com relação às finanças e voltado sempre para a mentalidade de prosperidade. Excelente, obrigado. Agora, por favor, Podemos continuar. desculpa te cortar, mas essa a gente tinha que falar. Claro. Continue, por favor. Então, como eu estava falando, você vai introduzir a criança no planejamento de fato quando ele for um pouquinho maior e ele se interessar por isso. Então, eu acredito que o papel dos pais é mostrar que planejamento e organização financeira não é alguma coisa penosa. Que tem muita gente que acha assim, que saco, vou ter que parar para fazer isso, para fazer esse tipo de conta, esse tipo de controle. Então, é importante que você não tem que se amarrar no modelo dos outros. Como eu falei, eu disponibilizo lá a planilha, mas não é para ela ser uma coisa engessada, uma obrigação. Se você se dá melhor com planilha, faz planilha. Se você se dá melhor com aplicativo, faz aplicativo. Se o caderninho funciona melhor, assim... Vai no caderninho. Exatamente. Você tem que usar para que esse momento seja uma coisa leve e fácil. E você passar isso para os teus filhos. Que vai chegar um momento que eles vão se interessar na conversa, eles vão sentar com vocês, vão planejar junto. Vai chegar um ponto que ele vai trazer coisas novas para tua casa, principalmente quando for adolescente, tiver convívio social mais ativo, né? Então, assim, eu acho que esse é o papel da família, do planejamento familiar, quando a gente faz todo mundo em conjunto. Então, tem que ser introduzido quando a criança mostra interesse, não pode ser obrigação, tem que ser uma coisa legal, um ambiente fértil. Não, com certeza. Uma das coisas que eu ouvi, que eu recebi, é assim, Thalita. A pessoa perguntou para mim assim, perguntou se a gente ia falar sobre isso. Que essa mãe está começando a fazer, mas assim, ela observava que o filho, quando ia tomar banho, olha que interessante, que pormenor importante. O filho, quando ia tomar banho, ficava muito tempo no chuveiro, no banheiro. Assim, filho pequeno. Aí eu já respondi ela, mas eu queria dividir com você. Se você não educa o seu filho desde cedo no banheiro, ao tempo de banho, tá? Em relação a custo e gasto de água e de energia, como depois você vai querer ensinar ele? Então eu já estou dando aqui a resposta para ela que eu prometi para nós. Eu queria ver se você concorda comigo. Entra um pouquinho disso em inteligência emocional também, em relação à educação emocional ou educação financeira. Mostrar para o filho que aquele tempo precioso que ele fica ali tem um gasto de água e de energia. Mais ou menos isso? Eu acredito que é mostrar que, assim, toda vez que você passa um pouquinho do horário do banho, deixa as luzes acesas, enfim, é um sonho que fica um pouquinho mais longe, né? E que se você fizer do jeito certo, ele pode estar um pouquinho mais perto. Eu gosto muito dessa relação. Então, eu tenho um sonho lá, longe, é o meu objetivo. É aquela história da cenoura na frente do coelho para ele sair correndo, o burrinho, enfim, né? A gente tem que ter as nossas cenourinhas, né? As nossas motivações. Entendi. Então, como família, é isso mesmo, sabe? É conversar. Não é assim, você tem que... o que eu não gosto é daquela coisa assim, você tem que fazer isso para economizar. Não. Você economiza por um motivo, sabe? A mesma coisa, você vai fazer isso para poupar, para investir, para... Não, você vai investir para realizar isso, para que esse dinheiro gere mais renda, para que esse dinheiro seja a sua reserva de emergência. Então, assim, você tem que, principalmente para criança, mensurar a finalidade, sabe? Porque quando você faz por fazer, você perde toda a meada. Então, da estrutura ali de como você quer que o tema seja tratado. Entendi. Ou seja, sonho, a forma de realizar esse sonho, o que eu preciso fazer para chegar lá, e a tarefa a ser realizada agora. Exatamente. Excelente. Excelente. Ó, tem algumas ponderações aqui que o pessoal mandou, vamos lá? Eu acho que a gente já respondeu. Como abordar esse assunto com crianças muito novinhas? Ela diz assim, ó, me sinto perdida e com medo. Você já respondeu, mas dá uma pincelada.
Não, essa questão de ter o medo, né? É porque às vezes a gente acha que a gente está perdendo o timing de conversar com a criança, que se a gente não conversar, se a gente não mostrar alguma coisa para ela não vai ter educação financeira, tá? Mas assim, com criança pequena, porque como eu disse, vai funcionar o lúdico, e com criança de todas as idades. É o exemplo que fala mais alto. Então, por Tá, que eu disponibilizei lá planejamento financeiro para a família? Por que eu estou conversando sobre isso? Porque não adianta eu ser desorganizada, eu não ter inteligência financeira, não saber fazer boas escolhas e tentar ensinar isso para os meus filhos. exato. Então, primeiro passo, exemplo, né? A gente A sempre, educação, por exemplo. sempre, assim, eu posso falar, se eu estiver fazendo alguma coisa diferente, o meu filho vai fazer a coisa diferente, não vai falar, não vai fazer o que eu estou falando, né? Entendi. Então, eu acho bem importante, criança para qualquer idade. Para os pequenininhos, a gente não pode ficar tão engessado e achar assim, eu não estou falando sobre isso, eu estou perdendo tempo. Procura historinha, procura atividade que ele sinta, por exemplo, o que eu gostava muito de fazer com os meus filhos, quando eles tinham 1 ano, 2 anos, por exemplo, eu sempre deixei as massinhas liberadas, digamos assim. Eu nunca fiquei travando que eles não iam misturar cor, essas coisas. Para quê? Para que eles percebessem que uma atitude deles deixava eles sem aquela brincadeira. Perdeu aquela cor. Misturou, fez aquela sugestão. Então, assim, é isso mesmo, sabe? Legal. Em pequenas atividades que você mostra que as escolhas dele acabam gerando alguma coisa que eles não querem. E isso é tudo, né? É para toda a vida. E inclusive para a educação financeira. Não, legal. Isso responde a uma outra pergunta: com que idade eu devo iniciar o desenvolvimento da inteligência financeira? Você acabou de responder, Isso. desde Verdade. pequenininho. É. Uma coisa também que veio também é engraçado. O bebê, quando está lá no ventre, ele recebe de tudo, de graça, e recebe à vontade. Quando ele sai, é hora de começar a educação financeira. Então, eu não sei se eu Exatamente. respondo, eu não sei se eu respondo a essa pergunta da moça, da Lili, mas assim é isso. Quando você traz lá dentro, ele tem tudo, à vontade, tá? Ele não precisa pedir, já vem para ele pela própria natureza. Aí quando ele sai, ele continua, que venha, 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 né? Então, Verdade. se causa desconforto, está na hora de começar o processo educacional. Claudinei, eu lembro É, também, posso fazer uma diga pergunta lá, para desculpa. você, que eu recebi, tá? E que eu acho legal, é que eles falaram assim, perguntaram como é que a inteligência emocional impacta a nossa relação com o dinheiro e com os nossos familiares. Vamos lá. Partindo do princípio que a inteligência emocional é uma forma, uma capacidade que você desenvolve diante de determinadas situações e como você reage emocionalmente a ela, vamos assim dizer, não existe casal margarina e nem aquela família de propaganda. Cada um de nós aqui do mundo inteiro, independente da situação atual, nós temos uma realidade. Então pegue a sua realidade, tá? Pegue a sua realidade e transforme ela assim. Encare ela de frente e, em segundo plano, passe para os seus filhos essa realidade, tá? Ou seja, a forma sua de encarar uma situação. Como que você se porta diante disso? Pela sua capacidade emocional de reagir diante daquela situação. E aí você vai passar a realidade para o seu filho, ensinando para ele o caminho mais próspero, que mesmo na dificuldade ele consegue criar uma capacidade para, diante dessa dificuldade, guardar um pouquinho, reservar um pouquinho, estar sempre preparado para o futuro, e assim ele vai criar essa capacidade, ele vai ter uma mudança de comportamento, e assim ele vai ter um novo modelo de ação. Então, como que a inteligência emocional pode ajudar no ambiente familiar? Primeira coisa, pela realidade da situação. De novo, cada um de nós vive ou vivemos uma determinada situação. Então, viva a sua situação, mostre para os seus filhos, compartilhe com eles, seja real com eles e entenda de uma vez por todas que todo excesso esconde uma falta. Tentando traduzir, tudo que você der de mais de um lado é porque você está tentando esconder uma falta do outro.
Então Compensar. não vá, exatamente, não vá por esse caminho. Tente equilibrar, tente encarar a sua realidade e passar para os seus filhos essa realidade. Ajude-os a, dentro dessa realidade, ter um novo comportamento, vamos assim dizer. Tá Um bom? olhar de oportunidade. É uma nova oportunidade para criar tudo novo, uma nova oportunidade de criar um novo comportamento e ser uma pessoa nova. Lembra-se, são nas dificuldades que nascem os novos empreendedores, tá? Essa situação que a gente está vivendo aí, que não vem ao assunto aqui, está sendo a época em que mais são emitidas notas fiscais no país. Ou seja, não acreditem que ninguém está comprando nada. Então, as pessoas estão saciando uma necessidade, um desejo, tá? Buscando alguma coisa para isso. Então, leve para sua família a sua realidade, divida com eles e, junto com eles, viva essa realidade, mas viva também a oportunidade de criar um novo hábito. Tá bom? Novos Perfeito. hábitos geram novos comportamentos. Tem mais uma aqui. Aí já é meio que adolescente. É correto, Thalita, dar mesada para as crianças? Se sim, a partir de que idade? Então, eu gosto muito da mesada, porque é uma maneira que crianças conseguem mensurar de fato e organizar, como se fosse a simulação, acho que mais fácil, né, para a gente fazer do que a gente passa na vida real, a gente como adulto. Então, assim, só tem uns pontinhos que eu gosto de destacar, que assim, não tem uma idade certa, mas eu gosto que as crianças estejam fazendo, por exemplo, conta de mais e de menos e de multiplicação de cabeça já, tá? Porque senão isso se torna uma coisa difícil para ela e ela não vai curtir o processo, tá? Então, assim, por 7, 8 anos, você vai conseguir que teu filho já esteja fazendo essas continhas básicas, tá? Outra coisa que eu acho que é bem importante, que a mesada seja do tipo semanal para as crianças dessa idade. Por quê? Porque um mês é muito longo. Para eles, um mês é como se fosse um semestre para a gente aí na percepção de tempo. Então, ele ficar todo esse tempo esperando para poder realizar, acaba se tornando cansativo, né? E que ele tenha objetivos de longo prazo para a mesada também. Só que o longo prazo deles é diferente do nosso. Então, o longo prazo deles vai ser algum dinheirinho que ele consiga juntar em um mês, 2 meses, né? Que seja fácil de realizar. Então, daí depois de uns 12, 13 anos, a mesada já pode ser mensal, porque daí a criança já consegue ter uma percepção de tempo mais parecida com a nossa, já consegue ter um controle melhor, né? Então, e também os valores também tem que ser proporcional à idade, né? Nada demais para os pequeninhos e nem de pouco para os adolescentes que eles não consigam realizar nada. Exato. Completaram a pergunta aí, ela mesmo completou. Deve estar condicionado ao cumprimento de alguma tarefa? Isso aí seria vincular alguma coisa Então, a compromisso? eu não gosto da mesada nem como recompensa e nem como punição, tá? Porque eu acho que daí a gente acaba dando um peso para o dinheiro sem querer negativo, né? Então, assim, a mesada nessa idade vai ser educativa mesmo, né? Então, assim, o teu filho tem que ser recompensado positivamente pelos bons comportamentos, através de bons momentos, de conversa, e negativamente a mesma coisa. Então, de alguma situação de deixou de fazer, porque senão ele acaba, por exemplo, eu dou dinheiro porque meu filho lava a louça. Quando ele vê que ele não vai receber, ele deixa de fazer, deixa de receber e não dá mais importância para isso. E a gente, como Uhum. sociedade, tem algumas coisas que a gente faz que não são condicionadas a dinheiro. É pelo bem-estar coletivo, é pela questão de cooperação, né? De ter um caráter ali de família mesmo. Exatamente. Excelente. Gostei muito da sua resposta. É, Vamos lá? Estão dizendo aqui que o tema é muito pertinente. Se a pessoa não é treinada para inteligência emocional, saberá organizar financeiramente? Agora eu acho que essa pergunta foi para mim, né? É, Bem a linha que eu falei. Como você ajuda? Eu vou usar a sua resposta para se juntar à minha. Quando você traz os seus filhos para a sua realidade e começa a conviver com eles em situações sociais, como, por exemplo, passeios,
divisão de tarefas domésticas e momentos com ele, seja de leitura na hora de dormir, ou organizar o banho, organizar a cozinha, organização do quarto, qualquer atividade que seja rotineira de educação para ele, também é um movimento de despertar e de desenvolvimento de inteligência emocional. Ou seja, você está ensinando ele como se portar diante de toda e qualquer tarefa dentro de casa. Está educando ele emocionalmente, porque quando ele sair, o mundo lá fora vai dar pancada e ele vai saber como reagir diante disso, beleza? Então a pergunta dela se a pessoa não é treinada dessa forma, saberá se organizar financeiramente? No final da outra resposta eu disse isso. Se você consegue encarar essa situação atual e se moldar a ela, sem sofrimento, mas entendendo isso como uma forma de crescimento, tá bom? Você consegue desenvolver uma nova capacidade e um novo comportamento. Aí é de trás para frente a história. Você se organiza financeiramente de acordo com essa nova realidade, de acordo com esse novo tempo. Lembra que você falou lá, você recebia um valor do cinema, você economizava e ia a pé. Então tinha uma nova situação e você se adaptava a ela para a realização de um desejo teu, tá bom? Então o que eu digo? Busquem a cada dia um convívio mais próximo do seu filho, do seu cônjuge, dos seus filhos aí, ou das pessoas que estão junto com você, para que juntos desenvolvam situações, tá bom? De satisfação pessoal, e assim você vai começar a ter um enriquecimento maior emocional. Porque quando você tiver que encarar as outras coisas lá fora, você vai estar preparado. Entendam, a gente nem entrou aqui e a gente nem vai entrar, Thalita, naquele detalhe. O mundo lá fora, o mundo comercial, nos oferecem assim, situações inimagináveis de cores, de marcas e de modelos, tá bom? Para o mundo consumista que descortina na nossa frente. Agora, muita gente se perde com isso. E para que os nossos filhos não façam isso, a gente vai prepará-los, tá bom? Então, vamos lá. Vamos nos preencher dentro de casa, vamos nos enriquecer dentro de casa, para que lá fora a gente saiba se portar. Mais ou menos essa resposta que eu tinha para ela. Beleza? Bem, Vai muito junto com a outra... Ah, tá. Só uma coisa. Se alguém não concordar com as nossas respostas, por favor, pode falar. à vontade. Qual técnica para não torrar tudo como desculpa do eu mereço? Gatilho de merecimento, alguma coisa assim. Fique à vontade. Esse eu até comentei lá nas minhas caixinhas, acho que foi uma caixinha que eu recebi, né? E é porque assim, a gente tem que entender que a gente merece, porque senão a gente acaba se privando de tudo, a gente não consegue realizar, porque essa questão do gatilho do merecimento, ele amarra a gente né, para trás. Isso é muito sério. Só que como que a gente faz para educar isso na vida das crianças e até na nossa própria, né? É que a gente pensa que a gente merece mais. Mais do que aquilo que é momentâneo. Então, por isso que é muito importante você ter aquele objetivo grandão lá do final, né? Como eu falei já várias vezes aqui, ter aquela visão de longo prazo, daquela coisa muito legal que eu vou conquistar, porque é aquilo que eu mereço de verdade. Então, os pequenos merecimentos aqui se tornam pequenos, perto daquele grandão que eu estou buscando, né? Então, Exatamente. Essa pessoa, provavelmente, ela deve ter pensado naquela pessoa que trabalha, daí chega no final do dia e fala assim, mas eu vou comprar essa roupa porque eu mereço, né? Provavelmente isso. Se a pessoa não tem o objetivo lá, claro, de que ela merece muito mais do que a roupa do final do dia parcelada, que não cabe no orçamento, mas que merece uma vida que as coisas caibam e que seja confortável, que eu não precise mais pensar nisso, fica mais fácil a gente mensurar isso e equilibrar essa questão. Não, legal, legal, legal. O Leonardo fez uma pergunta para a gente, deixa eu puxar ela aqui. É viável fazer uma reserva financeira para ter um momento em família, cada um contribuindo com um valor simbólico mensalmente? Antes de você responder, o que eu falei, Leonardo, agora há pouco, assim que eu
repito, tente ou tentemos nós valorizar os momentos em família. O convívio familiar, ele tem desculpa, um valor inestimável. Então, quando nós conseguimos trazer a nossa família para a nossa realidade, tá bom? E enriquecer os laços familiares, isso nos deixa mais ricos emocionalmente, tá bom? Você passa a valorizar a vida em família como uma coisa maravilhosa e não tirar essa mesma família de dentro de casa para ir lá fora, tá bom? Tentar levá-los para um prazer momentâneo e assim você exatamente desestruturar o seu caixa. Agora, por favor, Thalita. Com relação à reserva financeira, eu acho que a partir do momento que o adolescente tem aquela mesada mais coerente, que ele consegue planejar, se ele fizer uma sugestão para a família, eu acho que não deve ser imposto, né? Porque tem que ser, como eu falei, tem que ser o momento dele entender que aquilo é bom e de realizar, né? Eu acho que se vier por parte dele, vamos fazer uma reserva para isso, né? Ajuda, enfim, você pode sugerir, mas nunca impor, tá? Porque assim, a mesada é justamente para ele aprender a fazer as decisões dele, né? Exato. Então, é isso que eu acho importante. Se for um combinado entre as partes, ok, é válido. E eu acho que quando conquistar, todo mundo vai curtir junto. Legal, legal, legal. Vamos lá. Eu não sei se a gente se é repetitivo, mas como ensinar as crianças a pouparem e não quererem tudo? Então, na verdade, é querendo tudo que eles aprendem a poupar, né? Porque tem coisas que você não Uhum, consegue ter na hora. Então, quando você quer, eu acho que assim, a questão de ter o que a gente tem que ensinar é a diferenciar, por exemplo, essa gana por consumo que muitas propagandas trazem, que daí são aquelas coisas uhum, momentâneas. Meus filhos, eles têm 6 e 8 anos e eles jogam um joguinho hoje em dia que muito da trilha dele assim, não permite ele conquistar as coisas. Eles têm que comprar. Então, várias vezes eles vêm me pedir. Só que eles tinham um joguinho anterior que eles simplesmente perderam tudo que tinham porque pararam de jogar. Então, toda vez que eles vêm me pedir, eu falo para eles: mas e se acontecer que nem outro jogo, que você nem joga mais? O teu dinheiro ficou lá, né? Se você tivesse gasto, você não vai estar realizando nada com isso, né? Você não vai estar, não traz nada de uhum. você não pode depois doar para ninguém, isso não vai acontecer nada. Então, assim, é aquela questão da mídia bombardeando, né? Então, você tem que mostrar o que é legal eles quererem, que é legal realizar, correr atrás. E, assim, é sempre conversa, né? A gente tem que conversar muito com os nossos filhos. Mostrar Exato. que, às vezes, a propaganda é enganosa, que o que eles acham que eles vão ter, não vão ter. Porque essa é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Todo dia. Com certeza. Você disse no começo, e eu repito, né? Educação pelo exemplo. Também é importante isso aí. Não adianta nós aqui falarmos sobre educação financeira, isso e aquilo, e a gente também não ser o exemplo para eles em relação a gastos, a custos, né? Sim. Então, alguma coisa mais ou menos assim. Existe uma idade mais apropriada para começar a educação financeira? A gente já falou sobre isso, né? Bastante. Eu falei da história do útero e você deu sequência. Tem uma legal aqui, ó. Meu filho tem 15 anos e até o momento ela nunca ensinou nada para ele. Até porque ela também não sabia, como a gente falou no começo. Como começar? Ó, 15 anos, nossa, já está um Já dá para adolescente, aproveitar. já. Vamos ver, vamos trabalhar a situação, como chegar dele. Como começar a instruí-lo Então, hoje com um 15 adolescente anos? de 15 anos já tem muito acesso à informação, né? Então, assim, se ele já não começou por conta própria, que já acontece muito hoje em dia em vários lares, né? É a hora de incluir ele de vez no planejamento da família, de instituir uma mesada, de mostrar como que a gente realiza os objetivos. Você já pode até abrir uma conta para ele, já pode mostrar alguns tipos de ativos. Se você não tiver conhecimento, tem informação um monte por aí, até com essa pergunta que eu recebi lá na minha caixinha, eu tive um Hum, insight, sabe, Claudinei, de fazer pequenos vídeos para adolescentes, mostrando o sistema legal. financeiro, essa situação, assim, coisa básica,
para que ele entenda que ele vai ser inserido em um sistema aí que, né, de investimento, de aprender quando e por que tomar um empréstimo ou não. Então, ele já vai aprendendo isso. E eu acho que muito importante também para essa idade é já, por exemplo, instigar a questão do empreendedorismo. Ah, vamos lá, vamos fazer um cookie, vender para a família. Você teve esse custo, você conseguiu ter esse lucro, você vai realizar o teu objetivo antes. Pequenas ações, assim, que ele consiga multiplicar o dinheiro dele e sentir que isso é muito bom. Legal. Você estava falando aí, eu estava olhando as perguntas aqui. É a síndrome do pertencimento, né? É o gatilho do pertencimento. Olha que legal. De novo, eu vou voltar lá no útero, onde recebia tudo. Aí ele veio para um outro mundo, aí é hora de começar. Seja com 6, 8 como os seus e tudo mais, mas o ser humano, o indivíduo, nós sempre buscamos alternativas, sempre queremos pertencer a um determinado grupo. Quando eu falo sobre enriquecer os laços familiares dentro do lar, dentro do momento de se fazer essa educação financeira no ambiente familiar, eu estou dizendo isso. Quando você traz o seu filho e mostra para ele, permite que ele se sinta pertencente a este grupo que tem uma educação, que tem algumas regras, que tem alguns valores, você consegue passar para ele essa noção de que ele pertence àquele ambiente e de que ele faz parte importante. Porque, repetindo aquela frase, né? Todo excesso, um exemplo que eu já vi, né, muito na frente, 10 horas por dia no videogame. Então, assim, todo excesso esconde uma falta. Qual que é a falta? Não sei, eu estou viajando aqui. A falta de carinho da mãe, do pai, a falta de imaginar que ele tem um irmão que é mais aceito que ele. Então, assim, todo excesso de um filho, de um grito, de uma voz mais alta, de um jogo de 8 horas por dia de videogame, esconde uma falta que ele tem, tá? Então, traga o seu filho, traga essa pessoa que você quer, de novo, com 6, com 8, com 15, com 2, o recém-nascido, para o seio do teu lar, para o seu ambiente familiar e faça ele se sentir pertencido ali. Uma das nossas carências que mais trabalhamos em inteligência emocional é pertencimento. Você pertence a este lar, você pertence a esse mundo, você é acolhido. Então, o acolhimento, a síndrome do abraço, de trazer essa criança até nós, faz com que ele se sinta importante. E aí sim, essa noção a gente consegue levar para ele de uma forma muito mais leve, muito mais interessante. Beleza? Perfeita. Tem uma... Obrigado. A partir dos 14 anos, os adolescentes já podem trabalhar como menor aprendiz. Você acha aconselhável? Eu deixo para você. Eu acho que depende muito do teu adolescente, né? Se for uma vontade dele, se ele achou alguma função que faça sentido para ele, que vai agregar alguma coisa, que vai ensinar alguma coisa, com certeza ele vai aprender a gerenciar dinheiro, né? Vai ser positivo com relação à educação financeira. Mas aí você tem que ver como é que é a estrutura da tua família também. Então, cada caso é um caso. Legal, legal. Vamos lá. Bem, as perguntas, Thalita, já se encerraram. Eu quero ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aí, mas nós ainda temos um tempinho, tá? Nós ainda temos 9 minutos, então a gente consegue, depois que eu conseguir arrumar esse negócio horrível aqui na minha orelha, a gente consegue. Eu queria completando tudo isso aí. Deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui na tela. Não, esse aqui já foi. Muito bem, agora você faz uma pergunta e eu faço uma pergunta, tá? Thalita, a realidade de algumas casas, principalmente como quando eu falei que todo excesso esconde uma falta, quando um pai dá muito para um filho, tá? E dá muito pouco para o outro. Óbvio, o problema está lá em cima, está no pai. Como é que uma mãe, ou se for o contrário, uma mãe dá em demasia para um filho
e muito pouco para o outro. Como é que uma mãe, como é que um pai, você acredita que pode agir dessa forma para que tente fazer ali uma compensação para diminuir essa crise que existe? O que que você consegue nos ajudar numa situação dessa? Eu acho que a conversa é com a origem do problema, né? É, esse A é o gente detalhe. tem que a comunicação ali entre família e dar o toque, né? Ó, tá acontecendo isso, não deve ser assim. A conversa é sempre entre o casal, né? Mas se acontecer de fato, é tentar compensar de alguma maneira quem está recebendo menos. Mas é muito complicado, porque é uma linha muito tênue, né? Entre você entender até que ponto você está ajudando ou você está gerando mais conflito. Então, eu acredito que a É, conversa é a origem lá, porque não tem. É uma situação que causa muitos traumas e carrega para uma vida inteira, né? com certeza, com certeza. Mas uma das, como eu te falei, uma das perguntas que eu recebi, na verdade não foi uma pergunta, foi uma colocação, né? Para que nós abordássemos esse tema, entendeu? Legal, então vamos lá. Ela já está vindo aí. Oi, Thalita! Deixa eu Olá, arrumar tudo bem? aqui. Tudo jóia, graças a Deus. Muito bom ter você aqui. Que bom. Legal? Fico muito feliz em participar contigo. Que maravilha, principalmente se meu fone ficar quietinho na minha orelha, mas tudo bem. Galera, hoje nós vamos dividir essa live com a Thalita Borges. A Thalita é a nossa parceira de estudos e ela também ela tem uma função, uma profissão linda. Ela é educadora financeira, ela é especialista em investimentos. Então, vivendo tudo que a gente está vivendo, passando por tudo que a gente está passando, a gente tem assim um assunto extremamente amplo e gostoso de falar. Tá joia? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos então dividir esse bate-papo com a Thalita e vamos juntar isso aí com a inteligência emocional aplicada ao desenvolvimento humano, tudo dentro de casa, tudo dentro do ambiente familiar. Então, por favor, Thalita, faça as honras da casa, se apresente para o pessoal. Perfeito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu estou aqui começando um projeto no Instagram, no mundo digital. Então, eu sou mãe de dois meninos. Eu trabalho no mercado financeiro há 13 anos, né? Então, eu tenho bastante know-how aí de vida financeira. E eu sou uma apaixonada por evolução pessoal, pela questão de aprendizado. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu comecei a ir muito atrás desse conteúdo. E eu e o Claudinei, a gente fez um curso recente que tinha uma parte lá que era sobre a maestria, sobre algumas crenças limitantes que a gente tinha, né? E eu verifiquei que a gente vivia muito arraizado nessas crenças limitantes, a gente não se abria para a prosperidade, e eu resolvi trazer esse assunto aí. E é isso que eu debato, que eu tenho conversado com o meu público lá, né, Claudinei? Que a gente vai trazer um pouquinho aqui. Com certeza, com certeza. O assunto, Thalita, é um dos objetivos que a gente quis trazer. O assunto é muito aberto, né? É, tem as perguntas que você recebeu, tem as perguntas que eu recebi. Então, eu até reforço o convite aí. Podem mandar as perguntas, eu estou aqui, vou anotar, tá, Thalita? Claro. Já tem algumas prontinhas aqui. E a gente vai brincando com tudo isso aí. Beleza? Você quer falar mais alguma coisa de você ou eu posso falar uma surpresa pro pessoal logo? Pode falar. Legal. Bem, vamos fazer então aquilo que a gente sempre gosta de fazer no começo da live. Thalita, vamos fazer um gesto e aí eu vou fazer um convite pro pessoal. Eu vou pedir para eles que tirem um print da tela, tá bom? Tá bom. E aí, a hora que acabar a live, eles pegam esse print, jogam nos stories deles, marcando eu e marcando você Perfeito. e eu. Tudo bem? Tudo E bem. aí, o que que vai acontecer? No final da live, a gente vai falar para eles qual que é o presente que a gente vai dar. A gente vai fazer um sorteio por aquela ferramenta que tem no Instagram, que é o Sorteio Gran, e aí tem, sei lá, um ganhador, e daí a gente, no final da live, a gente fala que é esse presente bem legalzinho. Afinal de contas, esse presente também está vinculado com inteligência
com sabedoria, que é o maior presente que um ser humano pode querer ter na vida. O que que você acha? Eu já sei, eu vou fazer o meu gesto característico, esse aqui. Qual gesto que você quer fazer? Vou fazer Pessoal, assim. prepare o print da tela lá. Vamos lá então? Vamos. 3, 2, 1, top. Beleza. Legal, beleza? Então vamos lá, Thalita, vamos começar. Essa situação toda desse novo tempo do mês de março para cá, ela trouxe uma realidade e todos nós tivemos que fazer uma adaptação muito rápida a essa nova fase, tá? Ou seja, uma realidade para todos, de alguma forma, para cada um em especial, porque cada um de nós vivemos literalmente em um barco no oceano que está com as águas agitadas, e nós tivemos que nos moldar a essa realidade. Então, hoje a gente veio falar de educação financeira no ambiente familiar. Afinal de contas, pegou todo mundo aí, tá? E um dos objetivos de você nos ajudar, a mim, a todo mundo que está aí, todo mundo que vai assistir essa live depois, é como é que a gente pode tratar isso aí, principalmente com crianças e com adolescentes, uma vez que a gente já está na metade do nosso aeroporto da vida aí, tá? Então vamos trazer tudo isso para a inteligência financeira dentro do lar. Beleza? O que que você Beleza. acha? Continua... Seguimos Perfeito. assim? Seguimos assim. Beleza. Eu gostaria só É... de frisar, fi- né, Claudinei, que a maioria de nós, quem tem assim da minha idade para cima, a gente não teve esse tipo de educação em casa, porque nunca foi um assunto prioritário, né? A gente está muito acostumado com a Exato. educação formal. E a educação formal educou a gente para ser repetidor de padrão, né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente tratar disso e justamente vincular aí com a inteligência emocional. Exatamente, exatamente. Essa situação ela é muito, muito incrível, né? Eu vou só repetir alguma coisa que você falou. A gente está vivendo uma situação agora e, assim, nós fomos educados de uma forma, e o incrível, nós temos que reeducar as próximas gerações para que eles se saiam muito melhores do que nós. É isso? Com O que que certeza. você acha da gente já começar a brincar de fazer pergunta, então, enquanto o pessoal manda pergunta para nós? Pode Perfeito. mandar? Pode mandar. Então, então, beleza. Quer fazer mais alguma ponderação? Posso começar a fazer pergunta? Pode começar a fazer a pergunta. Beleza. Essa pergunta, Thalita, ela é tão ampla que, assim, das perguntas que você recebeu, das perguntas que eu recebi, ela é uma mescla de tudo, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Thalita, existe uma idade certa, uma idade definida, para começar a falar sobre educação financeira com as crianças, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos? Então, Existe. a hora certa é a hora que você acordou para isso, né? Então, assim, qualquer hora é hora de começar, tá? Então, a gente consegue começar essa educação financeira desde que o bebê é pequeno e você introduz ele em algumas atividades, né? Quando ele é muito pequeno, isso não vai ser de forma material, não vai ser mostrando dinheiro, nem falando que você precisa do dinheiro, ou mostrando conceitos muito que eu chamo de sólidos, né? Então vai ser sempre lúdico, a gente vai tratar com fábulas, histórias, e o que é importante também para quem é educador e para quem é pai é estar consciente, né, nas interações que a gente tem com os nossos filhos. Porque vários momentos são oportunidades da gente ensinar, né? Então, a gente pode ensinar educação financeira em atividades, né? Que você tem atividade pedagógica mesmo que ajuda a gente a fazer essa introdução, né? Eu uso muito também um paralelo com a metodologia Montessori. Eu não sei se você já ouviu falar, Claudinei, da metodologia Montessori de ensino. Pouco, ainda nunca li muito sobre não, mas conta para nós então, É, explica para o pessoal como que é essa metodologia. eles tratam as crianças e adolescentes por umas fases de desenvolvimento, né? Então, Legal. as crianças de 0 a 6 anos estão numa fase de desenvolvimento, de 6 a 12 é outra fase, de 12 a 18 outra fase, né? E cada fase dessa tem
as suas objetividades, como que você vai tratar isso. E a gente sempre vai tratar com autonomia, com ambiente preparado, ajudar a criança a errar para aprender. Então, não é evitando o erro, né? Porque tem muita coisa que a gente quer engessar e dar pronto, isso não dá certo, né? Então, como eu falei lá, quem começa a educar bebê vai fazer isso de maneira lúdica. Quem vai para as crianças de 6, 7 anos, que já aprenderam as operações matemáticas, a gente já começa a pensar em mesada, em materializar, a ensinar a fazer planejamento próprio, né? Porque daí você consegue mostrar para ele e também, assim, deixar a decisão com ele, né? Você orienta, mas, por exemplo, um mês a tua criança resolveu gastar tudo em bala, né? Não fazer nada com o dinheirinho ali, que ela queria comprar uma outra coisa, mas ela gastou. É mostrar que não tem como voltar atrás, que o sonho lá foi postergado por causa de uma decisão, né, daquele momento. Então, é muito importante isso para essa idade. E quando a criança for adolescente e você começar a falar com ela nessa idade, você já pode tratar ela como uma pequeno adulto, né? Claro que sempre controlado, sempre sem, né, colocar a criança a risco, por exemplo, um adolescente, deixar ele investir em alguma coisa que ele não conhece, porque eu não sei se vocês sabem, mas de menores também podem aplicar, por exemplo, em corretora, tesouro direto, com CPF próprio. Então, com os adolescentes, a gente já pode introduzir essa educação financeira mais efetiva, ensinar eles a realizarem. Principalmente, Claudinei, acho muito importante trazer a mente empreendedora para dentro da tua família, né? Que a gente não precisa estar preso em uma só fonte de renda, que o dinheiro tem que trabalhar a favor da gente, que os nossos conhecimentos, as nossas paixões podem ser monetizadas. E já ensinar isso para o adolescente, que a vida dele com certeza vai ser mais leve, mais feliz também. É exatamente isso que eu ia. Você praticamente respondeu a minha outra pergunta. Nós fomos educados, vamos lá, eu já sou lá da geração baby boomer e tal, mas a pessoa da X, da Z, da Y e tal, nós crescemos, você falou no começo sobre crenças, né, que a gente até tratou numa outra live com uma outra pessoa, com o nosso querido Leonardo. Nós fomos educados para trabalhar, tá? Então nós trocávamos horas por um salário, e esse salário tinha que dar contadinho no final do mês, quando dá. O que você está trazendo, então, é uma nova realidade onde você educa a criança a ser empreendedor. Vamos fazer aqui uma analogia, uma coisa bonita, um sonho, tá? Imagina se nós conseguirmos agora incutir na cabeça dessa galera, ou pelo menos numa minoria, tá? É um sonho, mas é um sonho. A mentalidade empreendedora para que eles comecem, como você disse, desde pequenos, aprender a investir, sob a supervisão dos pais, óbvio, mas para eles criarem a consciência empreendedora. Eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre isso. Já imaginou? Comparar a nossa educação, né, que vem lá da época da época industrial, lá da Revolução Industrial, para uma realidade hoje de empreendedores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Então, porque a gente vê uma geração que, assim, quem agora é recém-adulto aí, né, de 20, 25 anos, a gente vê uma geração que é muito produtiva, né, que eles aprenderam muita coisa porque eles nasceram nessa era da informação e que eles já são muito melhores do que a nossa geração em relação à administração de dinheiro, a entender que às vezes só planejar e administrar o teu orçamento não é suficiente, que você tem que ganhar mais se você quer realizar mais, né? Então, assim, que nem você falou, eu acho que é um sonho, porque eu em casa, meu pai sempre foi empreendedor. Então, para você ter uma ideia, Que legal. Posso contar um pouquinho da minha história aí? Vocês vão entender. Por favor. Se alguém não quiser que a Thalita conte, pode escrever que eu tô. Quando eu abaixo é que eu tô fazendo as perguntas, tá? Eu corto, tá? Isso. Fique à vontade, Thalita. Então, eu cresci numa família que quando eu era pequena a gente era pobre, né? Então, assim, meu pai ele evoluiu, passou no concurso público, e nesse concurso público ele tinha uma estabilidade. Mas ele viu uma possibilidade de empreender e ganhar muito mais. Porque quando ele era funcionário público, ele tinha o salário certo, mas assim, a gente sempre estava fazendo de tudo para que coubesse ali, né? Então, assim, eu sempre estudei em colégio particular, meu pai sempre se esforçou,
sempre entrava cheque especial, fazia empréstimo, enfim, para manter eu e meu irmão no colégio particular, que foi a realidade de muita gente, né? E daí ele viu essa oportunidade de empreender. Então ele passou alguns anos da vida muito bem, assim, gerando muita renda. Só que ele não soube administrar isso. Meu pai é super inteligente, né? Ele tem ótima formação, mas nessa época ele misturou que pessoa física com pessoa jurídica, a gente acabou falindo, assim, do ponto de não ter que se desfazer de patrimônio. E assim, todo o meu aprendizado financeiro veio dessa parte, dessa idade que eu tinha ali em torno de 16, 17 anos, e a gente viveu um período de escassez de fato, sabe, Claudinei? Então, assim, o que eu acho que é importante a gente passar para a nossa geração? Que eles não precisam passar por grandes saltos ou vales, assim, né, de situação financeira para aprender o que eu aprendi. Então, assim, eu lembro que quando eu não tinha dinheiro, meu pai não me dava mesada, nunca deu, mas tinha uma época que ele me dava o vale alimentação para eu almoçar, né? E eu comia menos para guardar o troco para poder ir no cinema com os meus amigos. Então, assim, eu aprendi Legal. porque eu estudava no colégio particular. Então, eu não tinha como, assim, eu tinha vergonha de dizer não, que eu não podia fazer as coisas. Então, eu dava um jeitinho. Eu ia a pé para o cinema, pagava o cinema com os troquinhos do almoço. E, assim, isso é educação financeira. Então, quando a gente não está educando os nossos filhos de forma consciente, a gente acaba educando ele de outras maneiras, né? Então, por isso que eu penso que a gente tem uma responsabilidade de criar uma geração que entende que pode ser próspera, que entende que merece sempre mais, claro que com esforço, com empreendedorismo, como eu te falei, né? Eu acho que assim, a gente vai, com pequenos ajustes, a gente cria uma geração aí que vai ser muito livre, vai estar muito atrelado a propósito, que não vai estar que tá fazendo nada por causa do salário do final do mês, que vai estar fazendo coisas por paixão, servindo a sociedade como ela deve ser servida, assim, como o seu melhor. Então, assim, para fazer o bem para os outros, para poder fazer evoluir mesmo, sabe? Ajudar os outros no que eu posso dar de melhor. Quando eu não me preocupo com dinheiro, isso fica mais fácil, né? Não, legal. Eu até uso uma frase que eu li hoje, num trabalho que eu estou lendo, disse assim que o inteligente, para ilustrar o que você disse, o inteligente, ele aprende com os erros próprios. Agora, calma. O sábio aprende com os erros alheios. E é isso aí. Então, que o seu aprendizado sirva para muitos aqui. Mas vamos lá. O caminho é esse mesmo. De tudo que você falou, é vantajoso, então, incluir os filhos no planejamento familiar, ou seja, trazê-los para a realidade, colocá-los na realidade e falar, gente, vamos andar junto. É vantajoso isso? Eu acho que é fundamental. Principalmente quando a gente fala de família, é uma coisa que eu tenho trazido nas minhas outras lives, né? E que é o meu foco, é que a família é como se fosse um ser vivo, né? Então, assim, se seu filho é muito pequeno, ele não vai entender por que você está fazendo conta, né? Por que você está planejando. Mas, assim, todos os filhos, independente da idade, eles têm que conversar com o sonho da família. Porque, assim, a gente, como família, tem sonhos. Então, a gente coloca os objetivos, a gente escuta as crianças também. Eu não sei se você acompanhou lá no meu Instagram, Claudinei, que eu fiz recentemente um quadro dos sonhos com os meus filhos. Então, assim, foi muito legal. Eu acompanhei alguma coisa assim. Mas eu quero... Conta para o pessoal, e até só sem te querer te cortar, a gente esqueceu de falar, né, que o pessoal, por favor, te acompanhe no Instagram. Quem quiser algumas dicas... Por favor, faça o convite você, no meio da live. Por favor, cheguem lá no meu perfil, é @thalitaRB. Lá na minha bio você também tem o quadro dos sonhos para preencher com a sua família. Tem uma planilha de planejamento mensal bem completinha. Então, você vai achar muito conteúdo prático, muita coisa do dia a dia, atividades para fazer com as crianças, com os adolescentes e para ter uma família aí mais estruturada com relação às finanças. E voltado sempre para a mentalidade de prosperidade. Excelente, obrigado. Agora, por favor, desculpa te cortar, mas essa a gente tinha que falar.
Claro. Continue, por favor. Então, como eu estava falando, você vai introduzir a criança no planejamento de fato quando ele for um pouquinho maior e ele se interessar por isso. Então, eu Tá acredito bom. que o papel dos pais é mostrar que planejamento e organização financeira não é alguma coisa penosa. Que tem muita gente que acha assim, ah, que saco, vou ter que parar para fazer isso, para fazer esse tipo de conta, esse tipo de controle. Então, é importante que você não tem que se amarrar no modelo dos outros. Como eu falei, eu disponibilizo lá a planilha, mas não é para ela ser uma coisa engessada, uma obrigação. Se você se dá melhor com planilha, faz planilha. Se você se dá melhor com aplicativo, faz aplicativo. Se o caderninho funciona melhor, assim, Vai no caderninho. exatamente, você tem que usar para que esse momento seja uma coisa leve e fácil. E você passar isso para os teus filhos. Que vai chegar um momento que eles vão se interessar na conversa, eles vão sentar com vocês, vão planejar junto. Vai chegar um ponto que ele vai trazer coisas novas para tua casa, principalmente quando for adolescente, tiver convívio social mais ativo, né? Então, assim, eu acho que esse é o papel da família, do planejamento familiar, quando a gente faz todo mundo em conjunto. Então, tem que ser introduzido quando a criança mostra interesse, não pode ser obrigação, tem que ser uma coisa legal, um ambiente fértil. Não, com certeza. Uma das coisas que eu ouvi, que eu recebi, é assim, Thalita. A pessoa perguntou para mim assim, perguntou se a gente ia falar sobre isso. Que essa mãe está começando a fazer, mas assim, ela observava que o filho, quando ia tomar banho, olha que interessante, que pormenor importante. O filho, quando ia tomar banho, ficava muito tempo no chuveiro, no banheiro. Assim, filho pequeno. Aí eu já respondi ela, mas eu queria dividir com você. Se você não educa o seu filho desde cedo no banheiro, ao tempo de banho, tá? Em relação a custo e gasto de água e de energia, como depois você vai querer ensinar ele? Então eu já estou dando aqui a resposta para ela que eu prometi para nós. Eu queria que ver se você concorda comigo. Entra um pouquinho disso em inteligência emocional também, em relação à educação emocional ou educação financeira. Mostrar para o filho que aquele tempo precioso que ele fica ali tem um gasto de água e de energia. Mais ou menos isso? Eu acredito que é mostrar que, assim, toda vez que você passa um pouquinho do horário do banho, deixa as luzes acesas, enfim, é um sonho que fica um pouquinho mais longe, né? E que se você fizer do jeito certo, ele pode estar um pouquinho mais perto. Eu gosto muito dessa relação. Então, eu tenho um sonho lá, longe, é o meu objetivo. É aquela história da cenoura na frente do coelho para ele sair correndo, o burrinho, enfim, né? A gente tem que ter as nossas cenourinhas, né? As nossas motivações. Entendi. Então, como família, é isso mesmo, sabe? É conversar. Não é assim, você tem que. O que eu não gosto é daquela coisa assim, você tem que fazer isso para economizar. Não. Você economiza por Entendi. um motivo, sabe? A mesma coisa, você vai fazer isso para poupar, para investir, para. Não, você vai investir para realizar isso, para que esse dinheiro gere mais renda, para que esse dinheiro seja a sua reserva de emergência. Então, assim, você tem que, principalmente para criança, mensurar a finalidade, sabe? Porque quando você faz Entendi. por fazer, você perde toda a meada. Então, da estrutura ali de como você quer que o tema seja tratado. Entendi. Ou seja, sonho, a forma de realizar esse sonho, o que eu preciso fazer para chegar lá e a tarefa a ser realizada agora. Exatamente. Excelente, excelente. Ó, tem algumas ponderações aqui que o pessoal mandou, vamos lá? Vai. Eu acho que a gente já respondeu. Como abordar esse assunto com crianças muito novinhas? Ela diz assim, ó, me sinto perdida e com medo. Você Eu já acredito. respondeu, mas dá uma pincelada. Não, essa questão de ter o medo, né? É porque às vezes a gente acha que a gente está perdendo o timing de conversar com a criança, que se a gente não conversar, se a gente não mostrar alguma coisa para ela não vai ter educação financeira, tá? Mas assim, com criança pequena, porque como eu disse, vai funcionar o lúdico, e com criança de todas as idades, é o exemplo que fala mais alto. Então, por Tá. que eu disponibilizei lá planejamento financeiro para a família? Por que eu estou conversando sobre isso? Porque não adianta eu ser desorganizada, eu não ter inteligência financeira, não saber fazer boas escolhas e tentar ensinar isso para os meus filhos. Exato. Então, primeiro passo, exemplo, né? A gente sempre Educação, por exemplo.
Sempre. Assim, eu posso falar, se eu estiver fazendo alguma coisa diferente, o meu filho vai fazer a coisa diferente, não vai falar, não vai fazer o que eu tô falando, né? Entendi. Então, eu acho bem importante, criança para qualquer idade. Para os pequenininhos, a gente não pode ficar tão engessado e achar assim, ah, eu não estou falando sobre isso, eu estou perdendo tempo. Procura historinha, procura atividade que ele sinta, por exemplo, o que eu gostava muito de fazer com os meus filhos, quando eles tinham 1 ano, 2 anos, por exemplo, eu sempre deixei as massinhas liberadas, digamos assim. Eu nunca fiquei travando que eles não iam misturar cor, essas coisas. Para quê? Para que eles percebessem que uma atitude deles deixava eles sem aquela brincadeira. Perdeu aquela cor, misturou, fez aquela sujeição. Então, assim, é isso mesmo, sabe? Legal. Em pequenas atividades que você mostra que as escolhas dele acabam gerando alguma coisa que eles não querem. E isso é tudo, né? É para toda a vida. E inclusive para a educação financeira. Não, legal. Isso responde a uma outra pergunta: com que idade eu devo iniciar o desenvolvimento da inteligência financeira? Você acabou de responder, Isso, desde idade. pequenininho. É. Uma coisa também que veio também é engraçado. O bebê, quando está lá no ventre, ele recebe de tudo, de graça, e recebe à vontade. Quando ele sai, é hora de começar a educação financeira. Então, eu não sei se Exatamente. eu respondo, eu não sei se eu respondo a essa pergunta da moça, da Lili, mas assim é isso. Quando você traz lá dentro, ele tem tudo, à vontade, tá? Ele não precisa pedir, já vem para ele pela própria natureza. Aí quando ele sai, ele continua, que venha, 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 né? Então, Verdade. se causa desconforto, está na hora de começar o processo educacional. Claudinei, eu É, também posso fazer uma diga pergunta lá, para desculpa. você que eu recebi, tá? E que eu acho legal. É que eles falaram assim, perguntaram como é que a inteligência emocional impacta a nossa relação com o dinheiro e com os nossos familiares. Vamos lá. Partindo do princípio que a inteligência emocional é uma forma, uma capacidade que você desenvolve diante de determinadas situações e como você reage emocionalmente a ela, vamos assim dizer, não existe casal margarina e nem aquela família de propaganda. Cada um de nós aqui do mundo inteiro, independente da situação atual, nós temos uma realidade. Então pegue a sua realidade, tá? Pegue a sua realidade e transforme ela assim. Encare ela de frente e, em segundo plano, passe para os seus filhos essa realidade, tá? Ou seja, a forma sua de encarar uma situação. Como que você se porta diante disso? Pela sua capacidade emocional de reagir diante daquela situação. E aí você vai passar a realidade para o seu filho, ensinando para ele o caminho mais próspero, que mesmo na dificuldade ele consegue criar uma capacidade para, diante dessa dificuldade, guardar um pouquinho, reservar um pouquinho, estar sempre preparado para o futuro, e assim ele vai criar essa capacidade, ele vai ter uma mudança de comportamento, e assim ele vai ter um novo modelo de ação. Então, como que a inteligência emocional pode ajudar no ambiente familiar? Primeira coisa, pela realidade da situação. De novo, cada um de nós vive ou vivemos uma determinada situação. Então, viva a sua situação, mostre para os seus filhos, compartilhe com eles, seja real com eles e entenda de uma vez por todas que todo excesso esconde uma falta. Tentando traduzir, tudo que você der de mais de um lado é porque você está tentando esconder uma falta do outro. Então Compensar. não vá, exatamente, não vá por esse caminho. Tente equilibrar, tente encarar a sua realidade e passar para os seus filhos essa realidade. Ajude-os a, dentro dessa realidade, ter um novo comportamento, vamos assim dizer. Tá Um bom? olhar de oportunidade. Uma nova oportunidade para criar tudo novo, uma nova oportunidade de criar um novo comportamento e ser uma pessoa nova. Lembra-se, são nas dificuldades que nascem os novos empreendedores, tá? Essa situação que a gente está vivendo aí
que não vem ao assunto aqui, está sendo a época em que mais são emitidas notas fiscais no país. Ou seja, não acreditem que ninguém está comprando nada. Então, as pessoas estão saciando uma necessidade, um desejo, tá? Buscando alguma coisa para isso. Então, leve para sua família a sua realidade, divida com eles e, junto com eles, viva essa realidade, mas viva também a oportunidade de criar um novo hábito, tá bom? Novos Perfeito. hábitos geram novos comportamentos. Tem mais uma aqui, aí já é meio que adolescente. É correto, Thalita, dar mesada para as crianças? Se sim, a partir de que idade? Então, eu gosto muito da mesada, porque é uma maneira que crianças conseguem mensurar de fato e organizar, como se fosse a simulação, acho que mais fácil, né, para a gente fazer do que a gente passa na vida real, a gente como adulto. Então, assim, só tem uns pontinhos que eu gosto de destacar, que assim, não tem uma idade certa, mas eu gosto que as crianças estejam fazendo, por exemplo, conta de mais e de menos e de multiplicação de cabeça já, tá? Porque senão isso se torna uma coisa difícil para ela e ela não vai curtir o processo, tá? Então, assim, por 7, 8 anos, você vai conseguir que teu filho já esteja fazendo essas continhas básicas, tá? Outra coisa que eu acho que é bem importante, que a mesada seja do tipo semanal para as crianças dessa idade. Por quê? Porque um mês é muito longo. Para eles, um mês é como se fosse um semestre para a gente aí na percepção de tempo. Então, ele ficar todo esse tempo esperando para poder realizar, acaba se tornando cansativo, né? E que ele tenha objetivos de longo prazo para a mesada também. Só que o longo prazo deles é diferente do nosso. Então, o longo prazo deles vai ser algum dinheirinho que ele consiga juntar em um mês, 2 meses, né? Que seja fácil de realizar. Então, daí depois de uns 12, 13 anos, a mesada já pode ser mensal, porque daí a criança já consegue ter uma percepção de tempo mais parecida com a nossa, já consegue ter um controle melhor, né? Então, e também os valores também tem que ser proporcional à idade, né? Nada demais para os pequenininhos e nem de pouco para os adolescentes, que eles não consigam realizar nada. Exato. Completaram a pergunta aí, ela mesmo completou. Deve estar condicionado ao cumprimento de alguma tarefa? Isso aí seria vincular alguma coisa Então, a compromisso? eu não gosto da mesada nem como recompensa e nem como punição, tá? Porque eu acho que daí a gente acaba dando um peso para o dinheiro sem querer negativo, né? Então, assim, a mesada nessa idade vai ser educativa mesmo, né? Então, assim, o teu filho tem que ser recompensado positivamente pelos bons comportamentos, através de bons momentos, de conversa, e negativamente a mesma coisa. Então, de alguma situação de deixou de fazer, porque senão ele acaba, por exemplo, eu dou dinheiro porque meu filho lava a louça. Quando ele vê que ele não vai receber, ele deixa de fazer, deixa de receber e não dá mais importância para isso. E a gente, como Uhum. sociedade, tem algumas coisas que a gente faz que não são condicionadas a dinheiro. É pelo bem-estar coletivo, é pela questão de cooperação, né? De ter um caráter ali de família mesmo. Exatamente. Excelente. Gostei muito da sua resposta. É, Vamos lá? Estão dizendo aqui que o tema é muito pertinente. Se a pessoa não é treinada para inteligência emocional, saberá organizar financeiramente? Agora acho que essa pergunta foi para mim, né? É, Bem a linha que eu falei. Como você ajuda? Eu vou usar a sua resposta para se juntar à minha. Quando você traz os seus filhos para a sua realidade e começa a conviver com eles em situações sociais, como, por exemplo, passeios, divisão de tarefas domésticas e momentos com eles, seja de leitura na hora de dormir, ou organizar o banho, organizar a cozinha, organização do quarto, qualquer atividade que seja rotineira de educação para ele, também é um movimento de despertar e de desenvolvimento de inteligência emocional. Ou seja, você está ensinando ele como se portar diante de toda e qualquer tarefa dentro de casa, está educando ele emocionalmente, porque quando ele sair, o mundo lá fora vai dar pancada e ele vai saber como reagir diante disso, beleza?
Então a pergunta dela é se a pessoa não é treinada dessa forma, saberá se organizar financeiramente? No final da outra resposta eu disse isso. Se você consegue encarar essa situação atual e se moldar a ela, sem sofrimento, mas entendendo isso como uma forma de crescimento, tá bom? Você consegue desenvolver uma nova capacidade e um novo comportamento. Aí é de trás para frente a história. Você se organiza financeiramente de acordo com essa nova realidade, de acordo com esse novo tempo. Lembra que você falou lá, você recebia um valor do cinema, você economizava e ia a pé. Então tinha uma nova situação e você se adaptava a ela para a realização de um desejo teu, tá bom? Então o que que eu digo? Busquem a cada dia um convívio mais próximo do seu filho, do seu cônjuge, dos seus filhos aí, ou das pessoas que estão junto com você, para que juntos desenvolvam situações, tá bom? De satisfação pessoal, e assim você vai começar a ter um enriquecimento maior emocional. Porque quando você tiver que encarar as outras coisas lá fora, você vai estar preparado. Entendam, a gente nem entrou aqui e a gente nem vai entrar, Thalita, naquele detalhe. O mundo lá fora, o mundo comercial, nos oferecem assim situações inimagináveis de cores, de marcas e de modelos, tá bom? Para o mundo consumista que descortina na nossa frente. Agora, muita gente se perde com isso. E para que os nossos filhos não façam isso, a gente vai prepará-los, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos preencher dentro de casa, vamos nos enriquecer dentro de casa, para que lá fora a gente saiba se portar. Mais ou menos essa resposta que eu tinha para ela. Beleza? Bem, Vai muito junto com a outra. Ah, tá. Só uma coisa. Se alguém não concordar com as nossas respostas, por favor, pode falar. à vontade. Qual técnica para não torrar tudo como desculpa do eu mereço? Gatilho de merecimento, alguma coisa assim. Fique à vontade. Esse eu até comentei lá nas minhas caixinhas, acho que foi uma caixinha que eu recebi, né? E é porque assim, a gente tem que entender que a gente merece, porque senão a gente acaba se privando de tudo, a gente não consegue realizar, porque essa questão do gatilho do merecimento, ele amarra a gente, né, para Esse é trás, digamos muito assim. sério. Só que como que a gente faz para educar isso na vida das crianças e até na nossa própria, né? É que a gente pensa que a gente merece mais. Mais do que aquilo que é momentâneo. Então, por isso que é muito importante você ter aquele objetivo grandão lá do final, né? Como eu falei já várias vezes aqui, ter aquela visão de longo prazo, daquela coisa muito legal que eu vou conquistar, porque é aquilo que eu mereço de verdade. Então, os pequenos merecimentos aqui se tornam pequenos, perto daquele grandão que eu estou buscando, né? Então, Exatamente. essa pessoa provavelmente ela deve ter pensado naquela pessoa que trabalha, daí chega no final do dia e fala assim, ah, mas eu vou comprar essa roupa porque eu mereço, né? Provavelmente isso. Se a pessoa não tem o objetivo lá claro de que ela merece muito mais do que a roupa do final do dia parcelada, que não cabe no orçamento, mas que merece uma vida que as coisas caibam e que seja confortável, que eu não precise mais pensar nisso, fica mais fácil a gente mensurar isso e equilibrar essa questão. Não, legal, legal, legal. O Leonardo fez uma pergunta para a gente, deixa eu puxar ela aqui. É viável fazer uma reserva financeira para ter um momento em família, cada um contribuindo com um valor simbólico mensalmente? Antes de você responder, o que eu falei, Leonardo, agora há pouco, assim que eu repito, tente ou tentemos nós valorizar os momentos em família. O convívio familiar ele tem desculpa, um valor inestimável. Então, quando nós conseguimos trazer a nossa família para a nossa realidade, tá bom? E enriquecer os laços familiares, isso nos deixa mais ricos emocionalmente, tá bom? Você passa a valorizar a vida em família como uma coisa maravilhosa e não tirar essa mesma família de dentro de casa para ir lá fora, tá bom?
tentar levá-los para um prazer momentâneo e assim você exatamente desestruturar o seu caixa. Agora, por favor, Thalita. Com relação à reserva financeira, eu acho que a partir do momento que o adolescente tem aquela mesada mais coerente, que ele consegue planejar, se ele fizer uma sugestão para a família, eu acho que não deve ser imposto, né? Porque tem que ser, como eu falei, tem que ser um momento dele entender que aquilo é bom e de realizar, né? Eu acho que se vier por parte dele, vamos fazer uma reserva para isso, né? Ajuda, enfim, você pode sugerir, mas nunca impor, tá? Porque assim, a mesada é justamente para ele aprender a fazer as decisões dele, né? Exato. Então é isso que eu acho importante. Se for um combinado entre as partes, ok, é válido. E eu acho que quando conquistar, todo mundo vai curtir junto. Legal, legal, legal. Vamos lá. Eu não sei se a gente se é repetitivo, mas como ensinar as crianças a pouparem e não quererem tudo? Então, na verdade, é querendo tudo que eles aprendem a poupar, né? Porque tem coisas que você não Uhum, consegue ter na hora. Então, quando você quer, eu acho que assim, a questão de ter o que a gente tem que ensinar é a diferenciar, por exemplo, essa gana por consumo que muitas propagandas trazem, que daí são aquelas coisas uhum, momentâneas. Meus filhos, eles têm 6 e 8 anos e eles jogam um joguinho hoje em dia que muito da trilha dele assim, não permite ele conquistar as coisas. Eles têm que comprar. Então, várias vezes eles vêm me pedir. Só que eles tinham um joguinho anterior que eles simplesmente perderam tudo que tinham porque pararam de jogar. Então, toda vez que eles vêm me pedir, eu falo para eles: mas e se acontecer que nem outro jogo, que você nem joga mais? O teu dinheiro ficou lá, né? Se você tivesse gasto, você não vai estar realizando nada com isso, né? Você não vai estar, não traz nada de uhum. você, você não pode depois doar para ninguém, isso não vai acontecer nada. Então, assim, é aquela questão da mídia bombardeando, né? Então, você tem que mostrar o que é legal eles quererem, que é legal realizar, correr atrás. E, assim, é sempre conversa, né? A gente tem que conversar muito com os nossos filhos. Mostrar Exato. que, às vezes, a propaganda é enganosa, que o que eles acham que eles vão ter, não vão ter. Porque essa é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Todo dia. Com certeza. Você disse no começo, e eu repito, né? Educação pelo exemplo. Também é importante isso aí. Não adianta nós aqui falarmos sobre educação financeira, isso e aquilo, e a gente também não ser o exemplo para eles em relação a gastos, a custos, né? Sim. Então, alguma coisa mais ou menos assim. Existe uma idade mais apropriada para começar a educação financeira? A gente já falou sobre isso, né? Bastante. Eu falei da história do útero e você deu sequência. Tem uma legal aqui, ó. Meu filho tem 15 anos e até o momento ela nunca ensinou nada para ele. Até porque ela também não sabia, como a gente falou no começo. Como começar? Ó, 15 anos, nossa, já tá um Já dá para adolescente, conversar. já. Vamos ver, vamos trabalhar a situação, como chegar dele. Como começar a instruí-lo Então, hoje um com 15 adolescente anos? de 15 anos já tem muito acesso à informação, né? Então, assim, se ele já não começou por conta própria, que já acontece muito hoje em dia em vários lares, né? É hora de incluir ele de vez no planejamento da família, de instituir uma mesada, de mostrar como que a gente realiza os objetivos. Você já pode até abrir uma conta para ele, já pode mostrar alguns tipos de ativos. Se você não tiver conhecimento, tem informação um monte por aí, até com essa pergunta que eu recebi lá na minha caixinha, eu tive um Hum, insight, sabe, Claudinei, de fazer pequenos vídeos para adolescentes, mostrando o sistema legal. financeiro, essa situação, assim, coisa básica, para que ele entenda que ele vai ser inserido em um sistema aí que, né, de investimento, de aprender quando e por que tomar um empréstimo ou não. Então ele já vai aprendendo isso. E eu acho que muito importante também para essa idade é já, por exemplo, instigar a questão do empreendedorismo. Vamos lá, vamos fazer um cookie, vender para a família. Você teve esse custo, você conseguiu ter esse lucro, você vai realizar o teu objetivo antes. Pequenas ações assim que ele consiga multiplicar o dinheiro dele e sentir que isso é muito bom. Legal.
Você estava falando aí, eu estava olhando as perguntas aqui. É a síndrome do pertencimento, né? É o gatilho do pertencimento. Olha que legal. De novo, eu vou voltar lá no útero, onde recebia tudo. Aí ele veio para um outro mundo, aí é hora de começar. Seja com 6, 8 como os seus e tudo mais, mas o ser humano, o indivíduo, nós sempre buscamos alternativas, sempre queremos pertencer a um determinado grupo. Quando eu falo sobre enriquecer os laços familiares dentro do lar, dentro do momento de se fazer essa educação financeira no ambiente familiar, eu estou dizendo isso. Quando você traz o seu filho e mostra para ele, permite que ele se sinta pertencente a este grupo que tem uma educação, que tem algumas regras, que tem alguns valores, você consegue passar para ele essa noção de que ele pertence àquele ambiente e de que ele faz parte importante. Porque, repetindo aquela frase, né? Todo excesso, um exemplo que eu já vi, né, muito na frente, 10 horas por dia no videogame. Então, assim, todo excesso esconde uma falta. Qual que é a falta? Não sei, eu estou viajando aqui. A falta de carinho da mãe, do pai, a falta de imaginar que ele tem um irmão que é mais aceito que ele. Então, assim, todo excesso de um filho, de um grito, de uma voz mais alta, de um jogo de 8 horas por dia de videogame, esconde uma falta que ele tem, tá? Então, traga o seu filho, traga essa pessoa que você quer, de novo, com 6, com 8, com 15, com 2, o recém-nascido, para o seio do teu lar, para o seu ambiente familiar e faça ele se sentir pertencido ali. Uma das nossas carências que mais trabalhamos em inteligência emocional é pertencimento. Você pertence a este lar, você pertence a esse mundo, você é acolhido. Então, o acolhimento, a síndrome do abraço, de trazer essa criança até nós, faz com que ele se sinta importante. E aí sim, essa noção a gente consegue levar para ele de uma forma muito mais leve, muito mais interessante. Beleza? Perfeita essa Tem colocação. uma. Obrigado. A partir dos 14 anos, os adolescentes já podem trabalhar como menor aprendiz. Você acha aconselhável? Eu deixo para você. Eu acho que depende muito do teu adolescente, né? Se for uma vontade dele, se ele achou alguma função que faça sentido para ele, que vai agregar alguma coisa, que vai ensinar alguma coisa, com certeza ele vai aprender a gerenciar dinheiro, né? Vai ser positivo com relação à educação financeira. Mas aí você tem que ver como é que é a estrutura da tua família também. Então, cada caso é um caso. Legal, legal. Vamos lá. Bem, as perguntas, Thalita, já se encerraram. Eu quero ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aí, mas nós ainda temos um tempinho, tá? Nós ainda temos 9 minutos, então a gente consegue, depois que eu conseguir arrumar esse negócio horrível aqui na minha orelha, a gente consegue. Eu queria complementar, completando tudo isso aí. Deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui na tela. Não, esse aqui já foi, já foi, já foi, já foi. É, Muito bem, agora você faz uma pergunta e eu faço uma pergunta, tá? Thalita, a realidade de algumas casas, principalmente como quando eu falei que todo excesso esconde uma falta, quando um pai dá muito para um filho, tá? E dá muito pouco para o outro. Óbvio, o problema está lá em cima, está no pai. Como é que uma mãe, ou se for o contrário, uma mãe dá em demasia para um filho e muito pouco para o outro? Como é que uma mãe, como é que um pai, você acredita que pode agir dessa forma para que tente fazer ali uma compensação para diminuir essa crise que existe? O que você consegue nos ajudar numa situação dessa? Eu acho que a conversa é com a origem do problema, né? Esse A é o gente detalhe. tem que a comunicação ali entre família e dar o toque, né? Ó, tá acontecendo isso, não deve ser assim. A conversa sempre entre o casal, né? Mas se acontecer de fato, é tentar compensar de alguma maneira quem está recebendo menos,
mas é muito complicado, porque é uma linha muito tênue, né? Entre você entender até que ponto você está ajudando ou você está gerando mais conflito. Então, eu acredito que a conversa é a origem lá, porque não tem... É uma situação que causa muitos traumas e carrega para uma vida inteira, né? Com certeza, com certeza. Mas uma das, como eu te falei, uma das perguntas que eu recebi, na verdade não foi uma pergunta, foi uma colocação, né? Para que nós abordássemos esse tema, entendeu? Que não é nem da nossa área aí de psicologia e tal, mas quando um dos, ou o pai ou a mãe, ele escolhe um filho e ele joga muita coisa em cima desse filho, de bens materiais. Então, de novo, respondendo aqui, tá? Todo excesso esconde uma falta. Entendeu? Então, toma muito cuidado com isso. Por isso que eu volto a citar o caso. Traga o seu filho para o seu ambiente, dê a ele o que ele precisa em termos de pertencimento e não em termos de bens materiais. Esse pecado aí, ele é a raiz de muitos males que a gente está vendo aí fora e é uma coisa muito, muito séria. Thalita, as perguntas acabaram. Eu Leonardo, queria vocês fazer uma agregaram? pergunta. Posso? Por favor, pode. Eu vou abrir agora para nós dois, então. Agora, vamos Tá lá. bom. Na E verdade, daí, assim... depois eu tenho o que falar do presente. Ah, tá bom, mas vai ser bem rapidinho. Na Não, nós temos verdade, tempo. na verdade, assim, a gente trabalha muito inteligência emocional corporativa, inteligência emocional em outros ambientes, né? E às vezes a família acaba sendo uma válvula de escape para toda a nossa burrice emocional, né? Então, Legal, assim, gostei. a gente chega em casa e é a casa que a gente despeja os estresses, é na casa que a gente é a gente mesmo, né? Que a gente tem um pouco menos de controle. Como é que você acha que a gente resolve isso para ter uma família toda mais inteligente, assim, que seja mais potente com relação à inteligência emocional? Eu vou na tua linha, tá? Vamos na raiz do problema. Eu defendo há muito tempo, principalmente agora que eu estudo sobre isso, que assim, você sempre tem que trabalhar a origem do problema e não a causa dele, tá? Se você está doente, analisa por que você está doente e pare de tomar remédio para combater a consequência disso, tá? Vai na raiz, vai na causa, sara a causa e o resto fica tudo bem. Nós podemos fazer um exercício bem simples. O que é ser inteligente emocional ou ter inteligência emocional? É você saber encarar uma determinada emoção, uma determinada reação que você tem frente a uma coisa e saber como reagir, ir para o lado A ou para o lado B. Conta-se uma fábula da árvore dos problemas. Eu te respondo e também indico, oriento a quem quiser fazer assim, ache perto da sua casa, na sua casa, na porta da sua casa, uma árvore dos problemas. E entenda que aquele momento que você passa no seu trabalho, você é um ator. Faz de conta que você trabalha na Globo. Então você vai lá na Globo, você é um ator durante aquele tempo que você passa lá. Lá você desenvolve um papel, certo? Acabou o papel, você tira aquela roupa do trabalho, coloca uma outra roupa e volta para casa. O que você perguntou? Pô, você volta com uma carga enorme. Você entra dentro de casa com essa carga. Então para lá no portão, pega na árvore, pega no toque, na mão, tá? Tome um banho de inteligência emocional e diga para você mesmo: eu, tá, fui ator durante todo o dia. Quem está voltando para casa agora é o Claudinei. Todos os meus problemas, toda essa tensão emocional e essa carga emocional negativa fica do portão para fora da sua casa. Eu sei que parece meio assim, mas procura entender o que você desempenha lá no seu trabalho, como você tem lá o seu e todos, e muitos de nós temos, lá você é um ator, lá você é um profissional, lá você desenvolve uma profissão. E você lá não tem que ser a mesma pessoa que você é dentro de casa. Lá você não cumpre ordens, dentro de casa você faz as ordens. Lá você normalmente não tem uma pessoa acima de você.
Ou você, desculpa, lá você tem, aqui em casa você tem abaixo de você. Então eu vou brincar entre nós dois. Deixe, quando você sai do seu trabalho às 5, às 6, às 7, deixe aquele personagem lá no seu trabalho, lá na porta do seu trabalho ou no portão da sua casa. Esfregue as mãos no portão da sua casa, numa árvore da rua e deixe essa carga emocional negativa lá, tá? Ali, então, você veste uma outra roupa e entra dentro da sua casa, porque a sua casa é o seu reino. Lá você é rei, dentro da sua casa você é o rei. E lá no seu trabalho você é um súdito. Então faça essa brincadeira. Entenda de uma vez por todas. Você vive mais tempo útil acordado lá do que aqui. Então quando você entrar em casa, calce os sapatos da humildade. Tire essa roupa, esse macacão que você usa lá de operário, de gerente de banco, de engenheiro, de projetista, de educador financeiro, de investidor, tudo bem? De médico, tá? O médico tira o jaleco, ele deixa o jaleco lá, ele não entra em casa com o jaleco e com aquele estetoscópio, tá? Lembra, você é um artista, tá? Você vai lá, desempenha o seu papel, tá? Tira essa roupa e volta para casa. Então é isso. Seja inteligente. Obrigado. Seja inteligente emocionalmente. Ator, Claudinei. Lá fora, ator, voltou Claudinei. Porque quando você faz essa mistura, você contamina a sua família com toda aquela energia lá. Beleza? Beleza. Thalita, nós temos 4 minutos, rapidinho. Eu faço o meu agradecimento, você faz o seu e eu conto a surpresa. Pode ser? Pode ser. Pessoal, mais uma vez, Hilda, obrigado. Quem mais falou aqui? Obrigado a todo mundo que falou aí. A palavra é gratidão. A palavra é faça uma abençoada noite. Obrigado por tudo. Minha rede social da Thalita, está lá à disposição de vocês. Continuem mandando perguntas, questionamento. Não existe certo, não existe errado, existe um melhor caminho a ser seguido. Então, obrigado. E até uma próxima. Thalita, por favor. Gratidão, muito obrigado por esse momento. Foi muito mais rico do que eu estava esperando. Obrigado pela troca. Concordo. Com você, com todo mundo. E a gente está à disposição para continuar trocando experiência, dúvidas. A gente está à disposição. Legal. E mais uma vez, a minha rede social, a dela, está inteiramente à disposição. Nós ainda temos 3 minutos, dá para... Valeu, Leonardo. Obrigado aí pela força. Galera, quem ainda não fez o print, a gente ainda tem uma chance de fazer, a gente faz de novo o gesto. E agora eu vou contar o presente para eles, tudo bem? Tudo bem. Como um assunto maravilhoso e você é mestre nisso, que eu te elogio publicamente, você foi excelente, maravilhosa, quem tirar esse print, fizer o print e tudo mais, nós vamos sortear uma pessoa e essa pessoa vai ter uma mentoria de 1 hora com a Thalita, né, uma live pelo Zoom, tá? Aquele aplicativo Zoom, e aí a pessoa vai poder perguntar para ela, discutir com ela, pedir orientação, pegar aquela planilha, colocar a situação pessoal dela e ela vai poder ajudar. É um super presente. Alguém concorda aí que o presente não é maravilhoso? Espero os joinhas aí. Deem joinhas aí, só me fala. O pessoal tirou o print, tudo bem? Quer que faz de novo a posição para tirar? Não, acho que não, acho que o pessoal fez tudo. Thalita, antes que caia... O Leonardo não fez. Leonardo, você fez o print? Reinaldo também, nosso parceiro. A Dalva, minha colega. Leonardo fez. Beleza. Olha, pelas manifestações eu estou muito contente que o pessoal gostou. E eu fico muito feliz. E mais uma vez, Thalita, obrigado. E eu acredito que nós conseguimos aí passar uma coisa boa, pessoal. Bem, vamos lá para acabar. Nós temos...